há aqui uma expressão neste texto de Apocalipse 3:7 que fala acerca do seguinte: Deus tem a chave de David. Não é? Está lá escrito, não é? Deus tem a chave de David. É interessante que nós estamos a orar por Israel. A irmã Helena mandou-me um relatório, há 21 dias a orar por Israel. Há uma coisa interessante, há dias, foi na quinta-feira, o tema era orar pela reconstituição do tabernáculo de David. E ontem era orar para que os judeus reconhecessem a gratidão, que a glória de Deus estivesse em Israel. Hoje não me lembro, já li, mas já não me lembro. Mas pronto, a questão é, Deus diz que Deus tem a chave de David e que Ele abre o que ninguém pode fechar e Ele fecha o que ninguém pode abrir. E lá em Isaías 22, essa expressão está lá. Havia um homem, quase com o meu nome, chamado Eliorquim, que recebeu a chave de David para abrir o que ninguém fecha e fechar o que ninguém abre. E esta chave de David é o poder e a autoridade de entrar no reino. O poder e a autoridade de entrar perante o rei. O poder e a autoridade de entrar no reino. E o reino de David tinha uma especificidade. O reino de David era um reino de adoração. David, por isso é que Atos 15 e Amós 9:11 e Atos 15 fala acerca que Deus ia restaurar o tabernáculo de David. E os irmãos que conhecem a Bíblia e que têm alguma percepção destas coisas, Deus não disse que ia restaurar o tabernáculo de Moisés. Não está lá escrito que ele ia restaurar o tabernáculo de Moisés. Deus não disse que ia restaurar o templo de Salomão, que era um templo sumptuoso. Também não disse que ia restaurar o templo de Zerubabel, que é o templo de Herodes, que Herodes reformou depois. Mas Deus diz claramente: eu vou restaurar o tabernáculo de David. E aqui a expressão diz que Deus tem uma chave, que é a chave de David. E a chave de David é uma chave de poder e autoridade. E agora escute, para entrar na presença do rei. Eu estava a ler ontem uma coisa interessante. Esther, para entrar na presença do rei, teve 1 ano a preparar-se, a purificar-se e mais 6 meses a tratar do seu coração. Então, para entrar na presença do rei, exige preparação. Exige preparação, muita preparação. Nós não conseguimos entrar na presença do rei de qualquer forma. Mas há uma chave que Deus tem, a chave de David, para poder fechar o que ninguém abre e abrir o que ninguém fecha. Diz aqui ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David que abre e ninguém fecha e fecha o que ninguém abre. Agora escute uma coisa, meu querido irmão. A chave de David não tem uma cópia. Não há outra chave. Não é? E o que diz é que Deus é verdadeiro. Deus não mente. Deus é santo e Ele não mente. E só há essa chave. Só há essa chave. E esta é a chave para entrar no reino. Esta é a chave para entrar diante do rei. Esta é a chave para conhecer a sua glória. Esta é a chave para chegar à sua presença. Não há outra. Nós podemos inventar muitas outras chaves. Não há outra chave qualquer. Só há uma chave. Só há uma chave e não tem cópia. E essa chave é a adoração. O poder da adoração. E David trouxe até à terra, por revelação de Deus, o poder da glória, o poder da presença manifesta através da construção de um tabernáculo muito simples. Vocês conhecem a história, ele trouxe a arca para Jerusalém e é interessante, eu estava a ver lá em Números, há 5 condições para que Deus traga, para que o povo levasse a arca ou carregasse a arca. E uma das condições é que eles tinham que ser levitas. Ou seja, só quem adora, só quem quer adorar a Deus é que consegue carregar a sua presença. A arca tinha que ir às costas dos levitas sobre 2 varões, não podia ir sobre qualquer forma, não podiam tocar na arca, a arca era tapada, então era essa a forma de carregar a arca. A presença de Deus tem especificidades para poder se manifestar entre nós. Eu vou-lhe dizer uma das especificidades. Escute bem isto. A presença de Deus não se manifesta com programas como nós vemos na televisão. Às vezes queremos incutir na igreja e trazer para a igreja espetáculos que nós vemos no mundo. Isso não funciona. A presença de Deus tem uma forma específica de se manifestar. Às vezes queremos ter aqui um concerto de não sei quê, tipo como o mundo faz, não funciona.
Não funciona. A presença de Deus não funciona da forma como os espetáculos do mundo são montados, os espetáculos da televisão são montados. Pode atrair muita gente. Não é? Pode atrair muita gente. Agora os Coldplay atraíram muita gente. Até o primeiro-ministro foi ver os Coldplay. Atrai muita gente, mas não está lá a presença de Deus. A presença de Deus não funciona da forma como o mundo pretende. Há uma chave, e essa chave é a chave da adoração. Agora é importante ver uma coisa. Eu quero que nós entendamos uma coisa para conhecer a chave da adoração que Deus revelou a David. E quero que nós entendamos uma coisa. Não sei se está toda a gente a ouvir, porque às vezes nós estamos atentos, mas estamos com os ouvidos noutro lugar. Mas não sei se estão todos para atrair a presença de Deus, a presença manifesta de Deus. Há uma coisa interessante. David tinha um caráter que determinou o seguinte: eu não vou desistir. Diga lá para si mesmo, eu não vou desistir. David disse, eu não vou desistir enquanto a glória de Deus não se manifestar em Israel durante a minha geração. Estão a ouvir o que eu estou dizendo? Eu não vou desistir enquanto a glória de Deus não se manifestar em Israel durante a minha geração. E isto era o que determinava esta chave de adoração em David. A chave do poder e da autoridade através da adoração para ir à presença do rei e abrir a porta do reino. Então David disse, eu não vou desistir, escute isto, eu não vou desistir enquanto a glória de Deus não se manifestar em Israel na minha geração. Sabe, eu ouço tanta gente dizer, agora é que eu vou servir a Deus, agora é que eu tenho uma unção, agora é que Deus me vai usar. E nós, quando ouvimos isso, claro, ficamos entusiasmados porque o que nós queremos é que toda a gente potencie a unção que está em si e o propósito que Deus tem para a sua vida. Passado uns dias, a pessoa nunca mais aparece, não diz nada, não tem, já nem sei se ela quer servir a Deus ou não, já não sei se ela quer insistir e não desistir para que nos seus dias Deus se revele através da sua glória pela sua vida. Às vezes não percebo. Então às vezes estamos tão entusiasmados, cheios de emocionalismo religioso e de repente parece que nada acontece. Não, David determinou, enquanto eu viver, escute isto, entre o alfa e o ômega, enquanto eu viver, há um percurso, um propósito para a minha vida entre o alfa e o ômega. E o propósito para a vida de cada um de nós é que nós possamos, com Deus, usar essa chave de David através da adoração para que possamos entrar no reino, reconhecer o rei, revelar o rei e revelar a glória que há no trono do rei e no rei. Amém? Esta é a chave de David. E esta é a chave de David para nós. Porque David disse o seguinte. A Bíblia diz que David ordenou, escute bem, Deus ordenou a David. Deus ordenou a David e disse, olha David, tu vais ordenar para que todos os reis de Israel que venham depois de ti tenham o mesmo procedimento que tu tiveste. Então é uma ordem. Deus ordenou a David. Deus disse, olha, depois tudo o que vier a seguir a ti vai ter que estabelecer a mesma ordem de adoração, o mesmo nível de adoração, a mesma dimensão de adoração, o mesmo nível de adoração, uma ordem nova de adoração. Amém? E qual era a nova ordem de adoração? David estabeleceu um tabernáculo simples, muito simples, e agora escute, que dava acesso a que toda a gente pudesse adorar a Deus. Judeu e não judeu, mulher e homem, criança e adulto, pessoas que viviam em Israel e fora de Israel, era uma adoração de 24 horas sobre 24 horas, 24 horas sobre 24 horas, e por trás daquele lugar em Sião, por trás daquela arca, por trás da arca que representava a presença de Deus, estava uma glória manifesta. E sabe o que é que diz em Apocalipse 4? Que eles lá no céu, eles dão glória a Deus 24 horas, após 24 horas, após 24 horas, e eles dizem, santo, 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 santo é o Senhor. Qual foi a revelação que Deus trouxe a David na sua geração, para que a glória de Deus se manifestasse em Israel na sua geração? Precisamente essa revelação do céu, a adoração sobre 24 horas. O que é que nós fazemos com a nossa vida durante a semana? Será que nós o adoramos no carro? Será que nós o adoramos na escola? Será que nós o adoramos na igreja? Será que nós o adoramos enquanto estamos a fazer o almoço? O que é que nós fazemos? Não é? Porque o que Deus estabeleceu para David e o que Deus estabeleceu para depois, porque Deus diz o seguinte lá em Amós 9:11, eu vou restaurar o tabernáculo caído de David. O que é o tabernáculo caído de David? Pessoas que vão levantar
uma adoração 24 horas sobre 24 horas, uma nova ordem de adoração, uma nova dimensão de adoração. E eu creio que quando David estabeleceu essa adoração em Israel, lá no Templo de Sião, porque havia no Templo de Sião, estavam a adorar a Deus 24 horas sobre 24 horas, em Gibeão, que era outro monte a 30 quilómetros, eles faziam os sacrifícios, então havia adoração e havia sacrifício, adoração e sacrifício, e essa adoração se manifestava e manifestava uma glória de Deus sobre a terra na geração de David. E Deus disse a David, ordena que todos os reis façam isso. E Deus depois diz, olha, e em Atos dos Apóstolos, em 15, depois do Espírito Santo ter invadido a igreja daquela forma, depois da glória ter caído sobre a igreja daquela forma, depois de todo o homem poder adorar o rei, entrar na presença do rei com esta chave, poder adorar o rei de uma forma tão profunda, tão intensa, ter revelação do reino e revelação do trono e revelação do rei, Atos diz que Deus restaura o tabernáculo de David que ficou caído. Amém? Agora, é importante referir aqui uma coisa. O que é que havia em David para Deus o escolher dessa forma? Eu vou dizer aqui uma coisa que nos choca. Deus tem favoritos. Deus tem favoritos. Aqui a questão é que todos nós podemos ser favoritos de Deus. Você entende isso? Deus tem favoritos, mas a questão é que cada um de nós pode ser favorito de Deus, de acordo com aquilo que nós fazemos entre o alfa e o ômega, do tipo de adoração que nós lhe entregamos, abrindo a porta com essa chave para poder entrar nesse lugar e trazer e atrair a presença manifesta de Deus sobre este lugar e sobre as nossas vidas. Então a adoração é a chave de David, a chave de David para poder entrar diante do rei. Esther sabia isso muito bem. Então esta é a chave de David. Mas o que é que David tinha de tão especial? Porque nós dizemos assim, então vamos fazer aqui alguma coisa mágica para poder trazer esse tipo de adoração até à igreja. Não há nada de mágico. Há alguma coisa de caráter. E eu estive a analisar a vida de David e há 4 ou 5 coisas que sobressaem na vida de David para que ele pudesse ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele errou muito. E quando nós falamos de David, há 2 episódios que vêm sempre à nossa mente. A questão com Golias e a questão com Betseba. E parece que nos esquecemos de tudo o resto. Mesmo depois da questão com Betseba, a Bíblia diz que os últimos dias de David foram muito melhores que os primeiros. E David ainda assim idealizou o templo, o templo que Salomão depois edificou para que aquela glória se manifestasse sobre Israel. Mas David trouxe a arca para Jerusalém e então estabeleceu esse tipo de adoração. Uma adoração profunda, uma adoração intensa, uma adoração para toda a gente, uma adoração em que a presença de Deus era manifesta, uma adoração que tinha uma glória, a glória de Deus se manifestava por trás. Eu não sei se é isso que você entende e se é isso que você quer para a sua vida, que na sua vida diária a adoração traga uma glória por detrás de quem você é, para entrar na presença do Rei e contemplar o Rei, ter revelação do Rei e chegar à sua presença dessa forma e toda a gente que está ao seu lado perceber que há uma glória. Porque toda a gente percebia que havia uma presença manifesta e uma glória. Mas há 4 coisas que eu vejo em David, ou 5 coisas. Uma das coisas que eu não coloquei nos meus pontos é essa. David disse, olha Deus, eu não vou desistir enquanto que em Israel, na minha geração, eles não vejam todos a tua glória. Eu não vou desistir. Sabe, aí há tempos eu falei de uma palavra, paixão. E houve alguém que se insurgiu por eu usar a palavra paixão. Mas a paixão, o mundo deturpou esse termo. E nós temos que trazer à igreja a clareza, a evidência, o verdadeiro significado da palavra paixão. E nós precisamos de estar apaixonados por Deus. A Bíblia diz, amarás o Senhor, lá em Lucas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente e amarás o próximo como a ti mesmo. Então há aqui uma correlação de ideias. Amar a Deus com tudo o que há em nós e amar o próximo como nós nos amamos a nós mesmos. E eu já lá vou. Mas há 4 princípios, há quatro características em David que faziam atrair a David a presença de Deus. Daí, lá em Apocalipse, João dizer, há uma chave, que não há cópia dessa chave, é a chave de David. E essa chave, Deus usa essa chave para abrir o que ninguém abre e para fechar o que ninguém consegue abrir e para abrir o que ninguém consegue fechar. Então Deus usa essa chave, que é a chave da adoração, o poder e a autoridade da adoração. Mas para que nós possamos chegar lá, é importante perceber porque é que David era um homem que atraía Deus dessa forma.
Não é? Então, eu vou ser rápido, já é meio-dia, mas porquê é que David atraía Deus dessa forma e a presença se manifestava dessa forma? A primeira característica que eu vejo em David é a dependência de Deus. A dependência de Deus em tudo. David era tão dependente de Deus que ele era independente da toxicidade do mundo. Ele era tão dependente de Deus. Ele errou, fez muitos erros, mas ainda assim, se nós lermos os Salmos, são expressões de intimidade profunda em que ele se torna dependente e dependente e dependente de Deus. Ele não dependia da conta bancária, não dependia do carro novo que tinha, não dependia dos investimentos financeiros que fazia nas contas poupança, não sei o quê. Ele não dependia de nada disso. Ele dependia única e exclusivamente de Deus. Quando nós dependemos de Deus, nós tornamos independentes de tudo o resto que pode ser tóxico. Não é? Então ele dependia de Deus. Há aqui um exemplo profundo da dependência de David a Deus. A segunda coisa que existe em David era uma pessoa relacional. Relacional. E lá está, vou aplicar aqui o que diz Lucas, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua força, toda a tua mente, e amarás o próximo. Então temos que ser relacionais. Esta história de só estar aqui para Deus de braços levantados é parte do processo, mas depois temos que nos relacionar. E David tinha sentimentos profundos por Jonathan. É que eu penso que se o David e a Sofia tiverem um filho, que será esse o nome, Jonathan. David era amigo. Pessoas que não se relacionam com os outros têm muita dificuldade de atrair a presença de Deus ou de ter essa chave para entrar no reino, para entrar na presença de Deus. Quero ver uma coisa? Lá em João 5, estava a ler isso ontem à noite, não tinha nada a ver com essa pregação, mas achei interessante uma coisa. E vou aqui forçar uma ideia. Lá em João 5 diz que Jesus foi a Betânia, e agora escute isto. Jesus foi a Betânia porque amava muito a Marta, amava muito a Maria e amava muito a Lázaro, que tinha morrido. E eu estava a pensar, o que é que eu posso tirar daqui? Que revelação é que o Espírito Santo me pode trazer com esta ideia? Primeiro, Jesus amava muito a Marta. Eu perguntei, porquê é que João escreveu que Jesus amava muito a Marta? O conhecimento que nós temos de Marta é que era a pessoa que servia. Não é? Nós, se falamos de Maria, diz que Maria estava aos pés de Jesus e derramava a sua adoração. Mas depois diz que ele amava muito a Marta. Então não serve amar Maria se não amar a Marta. Ou seja, não serve só estar aqui de joelhos perante Deus se eu não vou servir. Então há aqui uma relação entre a adoração e o serviço. As duas coisas são fundamentais. É importante que eu esteja aos pés de Jesus, mas é importante, se calhar, Jesus, quando lá chegou, lá a Betânia, Marta estava na cozinha a fazer comida para toda a gente que foi ao funeral. E diz a Bíblia que Jesus amava a Marta. Jesus amava a Marta. Então quer dizer, eu para atrair a presença de Deus e a manifesta presença de Deus e essa glória, é necessário servir e é necessário adorar. É necessário ter estas duas, e é necessário ter amigos, porque Lázaro é constituído como o amigo de Jesus. Um dia Jesus estava a falar com os seus discípulos e disse, o nosso amigo Lázaro. Então é necessário estas três coisas e relacionar três coisas: ter amigos, ter relação com a adoração e ter relação com o serviço. Então David era um homem dependente de Deus, David era um homem relacional e David era um homem apaixonado. Amém? Então, para atrair a presença de Deus, é necessário que eu seja apaixonado. David era um homem de sentimentos profundos. Ele não era apático, ele não era indiferente, ele não era insensível à relação com Deus. Ele era apaixonado por Deus, ele era apaixonado pela presença de Deus. Ele tinha um anseio pela presença de Deus. Você, se ler a história de David, tudo em David remete para Deus. Vou-lhe dar um exemplo. David está a fugir de Saul. E fugiu para o deserto. E de repente no deserto ele tem que se esconder atrás de rochas. E de repente ele escreve um salmo. Senhor, tu és a minha rocha e a minha força, em quem confiarei? Mas ele estava escondido atrás de rochas naturais e físicas. E de repente lembra-se, não, mas mais importante que estas rochas naturais e físicas é Deus. Senhor, eu estou aqui escondido atrás de rochas com medo de Saul, mas a minha rocha és tu, de quem confiarei? E no meio da aflição, no meio da fuga, David escreveu uma série de salmos que têm expressões íntimas dele com Deus.
Ele se escondia nos montes por causa de Saul, e um dia ele diz: Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Então tudo em David, mesmo no ponto de vista natural, tudo o levava para uma referência a Deus. Então David era extremamente apaixonado por Deus. Ele era dependente de Deus, pessoa relacional, fiel ao seu amigo Jónatas, fizeram um acordo tão profundo de amizade relacional. Ele era dependente, ele era apaixonado e ele era uma pessoa íntegra. E esta pessoa íntegra, e você diz assim, mas ele era tão íntegro e teve aquele caso com Betseba. É verdade, ele teve um caso grave com Betseba, mas Deus não deixou de o reconhecer como um homem segundo o coração de Deus. E ele, quando escreve o Salmo 51, ele diz: Senhor, em pecado me gerou a minha mãe, lava-me, eu ficarei branco como a neve, mas Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito quebrantado, um espírito reto. Deus, renova em mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença, torna-me a dar a alegria da tua salvação. E o que é que isto quer dizer, íntegro? Você quer a presença de Deus, temos que ser íntegros. Quer a presença de Deus, temos que ser inteiros. E o que é isso, ser íntegro e inteiro? Não é não falhar. Ser íntegro e inteiro é não tirar vantagem, não ser oportunista. David encontrou Saul. Saul estava a dormir e David podia ter morto Saul naquela altura. E David não tocou no ungido do Senhor. Se David tivesse morto Saul, David era constituído rei sobre Israel. Mas David não quis tirar vantagem, não foi oportunista das condições, não foi oportunista em relação aos outros. Não, David foi íntegro. Para atrair a presença de Deus é preciso integridade, não tirar vantagem. Às vezes nós tiramos vantagem daquilo que nos é proposto. Não, tirar vantagem é oportunismo. David entendeu o seguinte: no dia em que Deus me quiser dar o reino, Ele dar-me-á o reino. Então eu vou esperar em Deus para que Ele me dê o reino. Amém? Então 4 condições na vida de David. Ele era dependente de Deus, ele era apaixonado por Deus, ele era relacional com os outros e fiel à amizade, e ele era íntegro. Amém? E por isso é que Deus usou David para construir aquele tabernáculo. Então, nós podemos nos pôr aqui a gritar e levantar os braços, que são expressões de adoração, como a Andréa falou, e é verdade, e de joelhos, mas se estas características não estiverem no nosso coração, dificilmente nós atraímos Deus de uma forma em que a sua presença e a sua glória sejam manifestas no nosso meio. É necessário estas condições. E David tinha uma paixão por Deus. Sabe, David tinha uma paixão por adoração. E Deus tem uma... Eu vou usar aqui uma expressão que não é melhor. Deus tem uma fome da nossa adoração. Deus quer a nossa adoração. David percebia o quanto Deus desejava a nossa adoração. Não é? Porque Deus sabia que a adoração que nós lhe damos era a forma de o atrair a nós e estabelecer esta relação de intimidade em que nós, entrando no seu reino, nós pudéssemos ter tudo através da sua presença. Porque às vezes eu só ouço pessoas a orar por cura, outras vezes só ouço pessoas a orar por finanças, outras vezes só ouço pessoas a orar por coisas que não fazem sentido nenhum. Não, se nós orássemos para que a presença de Deus se manifestasse de uma forma estrondosa neste lugar, nós teríamos tudo o que era necessário para vivermos. Amém? A presença de Deus nos concede tudo. Na presença de Deus há tudo o que nós precisamos para vivermos. Amém? Então David estabeleceu este tabernáculo, um tabernáculo de adoração. E é interessante que esse tabernáculo de adoração é o mistério que está por trás desse tabernáculo de David, chama-se igreja. Porque no tabernáculo de David toda a gente podia adorar. Os iletrados, os letrados, os com doutoramento, os sem doutoramento, os que foram à escola, os que não foram à escola, os que eram mulheres, os que eram homens, os que eram crianças, os que eram adultos, os que eram africanos e os que não eram africanos, os que eram judeus, os que eram gentios. Toda a gente podia contemplar a presença de Deus e toda a gente podia ajudar a adorar. Isto é o mistério que está por trás da igreja. Toda a gente pode adorar, toda a gente pode chegar à presença de Deus, toda a gente pode chegar à casa do rei, toda a gente se pode sentar à mesa do rei, toda a gente pode contemplar a glória do rei e toda a gente pode ter a revelação do rei. E por trás daquele tabernáculo de adoração, após adoração e adoração, que David trouxe a adoração do céu à terra. David teve revelação de como se adorava no céu.
e trouxe essa adoração à terra. E eles cantavam Santo, 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 Santo é o Senhor. Todos os dias eles adoravam. Todos os dias eles adoravam. Então, David trouxe essa adoração à terra. E sabe, e isso foi feito. Mas depois há uma coisa interessante. É que isso foi estabelecido para todas as gerações dos reis de Israel. E Deus disse a David, olha David, nunca mais faltará descendente na casa do rei. Não é? Ou seja, o que é que Deus pretendeu lá em Reis? O que é que Deus pretendia? Que houvesse sempre descendentes em Israel. Pessoas, reis que instituíssem esse tipo de adoração. Deus que instituísse este tipo de presença de Deus, da glória de Deus. Havia sempre, Deus determinou, eu tenho aqui o texto, foi em 2 de Reis, 1 de Reis, 9, 5 a 6, Deus estabelece uma regra. Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa. Deus disse assim, olha, na casa de David haverá sempre um sucessor. O que é que Deus pretendia? Que aquela adoração que David instituiu, aquela adoração que David pretendia se percorresse todos os tempos em Israel. Mas depois, é interessante, há uma promessa abençoadora. Mas em Jeremias 22, e isto eu estou a dizer-vos isso porque a porta que a chave de David abre para esse lugar de adoração foi aberta através do milagre. Um milagre poderoso. Eu vou dar-vos aqui a frase do milagre. E uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, e o seu reino não terá fim. Mas para que isso acontecesse, vocês, quando eu falo esta frase, e uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu reino não terá fim, o seu nome será... Vocês lembram-se do quê? De Jesus. E muita gente está a reportar-se ao Natal. Mas isso houve mais do que Natal nesta frase, houve mais do que Natal neste milagre. Então o que é que aconteceu aqui em Israel? O que é que aconteceu para que houvesse alguma coisa estrondosa, para que este tabernáculo de adoração de 24 horas sobre 24 horas fosse instaurado novamente, e nós estamos aqui para isso. Houve um rei que nasceu. Amém? Houve um rei que nasceu. O rei de toda a glória, um rei legítimo e um rei elegível e um rei abençoado. Mas agora há aqui um problema, e vejam o milagre que Deus fez para que nós pudéssemos todos desejar essa presença de Deus, desejar esse tabernáculo, desejar essa glória. Vejam o que é que Deus fez. Vejam o que é que Deus fez. Deus disse, olha, nunca mais faltará um rei sobre o trono de Israel. E a percepção de Deus e a presunção de Deus é que Ele queria que esse tipo de adoração se estendesse em todo o tempo em que Israel existisse. Mas depois em Jeremias 22 diz que Jeremias chorava porque o povo se prostituiu com outros ídolos, e diz que aquele rei foi perverso, e Deus dá outra promessa. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Deus diz assim, nunca mais haverá sucessor em Israel. Agora a pergunta é, Deus fez uma promessa de bênção. Enquanto existir Israel, haverá sempre um sucessor do reinado de David. Escute isto é importante. Mas depois Deus ficou tão cansado, tão farto da maldade dos reis que sucederam a David. Salomão piorou aquilo tudo. Foi o primeiro e estragou logo aquilo tudo. E Deus disse, então nunca mais haverá sucessor em Israel. Agora, qual era a intenção de Deus? Era usar essa chave para que nós pudéssemos todos chegar à sua presença, para que nós pudéssemos todos glorificar a Deus, para que a glória de Deus baixasse sobre nós, para que todos nós conhecêssemos o Rei da Glória, tivéssemos o poder e a autoridade de entrar na sua presença. Então o que é que aconteceu? Deus fez duas promessas antagónicas, uma que amaldiçoou o reino de David e outra que abençoou o reino de David. O que é que Deus fez? Como é que Deus agora vai resolver esse problema? E esta é a chave. Deus vai trazer uma pessoa da linhagem de David, elegível, que se chama José, que não tem parte na concepção de Jesus, mas que se Deus não tivesse determinado aquela maldição, lá em Jeremias 22:30, José era o rei, quando Jesus
nasceu. José era o rei de Israel, mas Deus determinou aquela maldição. Mas depois Deus tinha determinado uma bênção. Israel nunca deixará de ter um sucessor, então esse tabernáculo de adoração será sempre, para sempre. Não é? Era o desejo de Deus. Então como é que Deus vai consertar isto tudo? E esta é a chave. É a chave que Deus abre e que ninguém fecha, e a chave que Deus fecha e ninguém abre. Ou seja, Deus vai fazer isto de uma forma estrondosa, com um milagre estrondoso. Não é só a questão do Natal, a questão do nascimento de Jesus para salvar a nossa alma. É o nascimento de Jesus para instaurar um reino que nunca mais tem fim. É o nascimento de Jesus para instaurar um trono que nunca mais tem fim. Legitimamente, é o nascimento de Jesus para instaurar um reino e um trono onde nós podemos ir à sua presença, reconhecer a sua glória para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para louvor da sua glória. Então o que é que Deus vai fazer? Vai usar José, que é parte elegível do reino, mas que não podia ser rei porque tinha sido amaldiçoado, e vai trazer Jesus através da linhagem de David, tinha a ver com Natã, e vai trazer Maria também da linhagem de Jesus, que era a parte que nunca foi amaldiçoada. E Deus vai fazer uma combinação entre José e Maria, e José não tem ação na concepção de Jesus, ele é concebido pelo Espírito Santo e nasce um rei elegível e nasce um rei abençoado para poder instaurar de novo o tabernáculo de David e o reino de David entre nós. Um reino que a Bíblia diz que nunca mais terá fim. E qual é esse reino? É um reino de adoradores, de pessoas que adoram em espírito e em verdade. Jesus está a dar vejam a importância da adoração. Vejam a importância da adoração. Eu vou forçar aqui um bocadinho a coisa. Vejam a importância da adoração. Jesus lá em João 4 está a falar com uma mulher samaritana e Jesus está-lhe a dar princípios de adoração e ela começa por dizer, tu és judeu. Depois ela diz, tu és profeta. E depois ela diz, tu és o Messias. E os discípulos foram à cidade buscar comida. Com certeza que Jesus estava cansado e cheio de fome. Mas sabe do que é que Jesus se alimenta? Da nossa adoração. Amém? E naquela versão da mulher samaritana, Jesus se alimenta da nossa adoração. Quando ela diz, tu és o Messias, ela está a adorá-lo. E quando os discípulos vêm com comida, eles dizem, Jesus, não tens fome? Ele diz, não, eu já estou saciado. A minha comida e bebida não é comer, não é isso, não é essa comida, é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus já tinha sido adorado por aquela mulher, ele estava saciado. E o que Deus pretende de nós, se nós queremos encher o coração de Deus, com esta chave que entramos no seu reino, com poder, é saciar Jesus de adoração. Amém? Enchê-lo de adoração. Criar em nós, com este caráter, o tipo de caráter que David tinha, dependência de Deus, relacionamento com os outros, a paixão por Deus, a integridade, é criar este caráter, dizer, Deus, eu não vou desistir, enquanto eu viver, eu não vou desistir de trazer a tua glória até esta geração, que eles conheçam a tua glória através da minha vida. Eu quero carregar essa presença, eu quero carregar a manifestação dessa presença. Jesus, por favor, traz essa glória. E agora eu pergunto, e esse reino é constituído por quem? Amém? Esse reino é constituído por quem? O tabernáculo de David estava desfeito, em pedaços. E este reino é constituído por pessoas em que os seus sonhos estavam em pedaços, em que o seu caminho estava desfeito, em que a sua vida estava desfeita, em que pessoas em que tinham pedaços do seu pecado, pedaços da sua rejeição, pedaços da sua angústia, pedaços pedaços de vida. Amém. Esse reino é constituído, essa forma de entrar no seu reino, esse tabernáculo é constituído por pessoas. Não é? O tabernáculo de David foi desfeito, não é? As nossas vidas também estavam desfeitas. O nosso coração também estava desfeito. O nosso caminho também estava desfeito. Os nossos sonhos também estavam desfeitos. As nossas perspectivas também estavam desfeitos. Tudo em nós estava desfeito. E Deus vai juntar esta gente toda. Não é? Deus pega em pedaços quebrantados e os junta. Não é? Todos nós éramos um pedaço. Um pedaço de um sonho perdido, um pedaço de um caminho desfeito, um pedaço de pecado, um pedaço de ferida, um pedaço de imperfeição, um pedaço de erros, não é? E Deus faz uma restauração, junta toda a gente no mesmo lugar, não é? Pessoas que vão
através da chave que Deus tem, a chave de David, para restaurar uma adoração pura, uma nova ordem de adoração, uma adoração intensa. Deus vai juntar gente, pedaços de gente. Gente que tem pedaços de pecado, pedaços de imperfeições, pedaços de qualquer outro de erros. Vai juntar essa gente toda para restaurar o tabernáculo de David. Ele usa pedaços quebrantados, ele usa pessoas quebrantadas, ele usa pessoas quebradas para restaurar o tabernáculo de David. Então ele usa-nos a todos nós para restaurar o tabernáculo de David. Eu dou-lhe o meu quebrantamento. Amém? E o meu quebrantamento porque David, a forma como David entendeu essa revelação da adoração foi através do seu quebrantamento. Eu dou-lhe o meu quebrantamento. O meu coração pode estar desfeito, mas eu dou-lhe o meu coração. Os meus sonhos podem estar partidos, mas eu dou-lhe os meus sonhos. Os meus caminhos podem estar parados, mas eu dou-lhe os meus caminhos. E da mesma forma que Deus restaurou o tabernáculo de David, ou seja, uma nova ordem de adoração, Deus restaura a nossa vida através da perfeição que é Cristo. Né? Eu entrei no seu reino e vidas que estavam caídas são levantadas da ruína para poder adorar. Este é o tabernáculo de David. Deus restaura o tabernáculo de David. Pessoas que estavam em ruína são levantadas para poder estabelecer este novo tipo de adoração, este novo nível de adoração, porque são chamados santuários de Deus. E eu vou terminar em Apocalipse 3:7, diz que Deus tem a chave de David. E a chave de David é este nível de adoração em integridade, em relacionamento, em paixão, nível de adoração em dependência de Deus, de tal forma que nós digamos, eu não vou desistir. Enquanto a presença de Deus, a glória de Deus não se revelar na minha geração. Amém? Eu não vou desistir enquanto a presença de Deus e a glória de Deus não se revelar nesta geração. Então, o tabernáculo restaurado de David, que Deus tem a chave para nós entrarmos nesse reino de adoração, para poder ter revelação do Rei, é um tabernáculo de adoração que Deus está a restaurar. Amém? Há uma adoração na terra, como ela é realizada no céu. É isso que nós temos de trazer à terra. O desejo de adorar a Deus com tanta intensidade, com tanta integridade, com tanta paixão, da mesma forma que essa adoração é estabelecida no céu. E lá em Apocalipse 4:8, diz que eles estão lá diante do trono e eles estão a cantar Santo, 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 Santo é o Senhor. Então, se você acha que a sua vida está partida, Deus vai usar gente partida para restaurar o tabernáculo de David. Amém. Se você acha que os seus sonhos foram desfeitos, Deus vai usar pessoas com sonhos desfeitos para restaurar o tabernáculo de David. Se você acha que a sua vida está quebrada, Deus usa gente quebrantada para restaurar o tabernáculo de David. E o que é o tabernáculo de David? É um tipo de adoração, uma nova ordem de adoração, um novo nível de adoração. Amém? No céu, a forma como eles adoram vai ser o exemplo da forma como nós adoramos aqui na terra. David recebeu revelação do céu. E João, em Apocalipse, viu esse tipo de adoração. Não foi por acaso. Amém? Então o que é que nós queremos? Restaurar, usar essa chave que Deus tem, não é? Essa chave de David, para abrir essa porta para o reino, essa porta para a adoração, essa porta para a sua presença, essa porta para a sua glória. Mas isso tem um custo. Amém? Isso tem um custo. Amém? E tem um custo, e o custo principal é desejar o mesmo que David. Eu não vou desistir, escute, eu não vou desistir até que Deus se manifeste na terra, na minha geração, com essa glória que Ele tem no céu.